Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre fé e razão. Muitos afirmam que a fé e razão são totalmente incompatíveis. E alguns colocam a fé no âmbito da subjetividade. Quem crer entra para a dimensão da subjetividade. Alguns até dizem que se você crê, não precisa provar nada. Simplesmente creia. E isso é o bastante. Mas veja bem, isso não era o que os cientistas antes do iluminismo pensavam. Os cientistas, como Galileu, Newton, Kepler, todos eles tinham uma noção de fé totalmente diferente. E a Bíblia também tem uma noção de fé totalmente diferente. Mas essa ideia da incompatibilidade entre razão, ciência e fé veio exatamente no século, partiu do iluminismo, mas o ápice disso foi no século XIX, com um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Kierkegaard era formado também em teologia e era cristão. E Kierkegaard começou a pensar sobre a fé, sobre o homem, sobre Deus. E ele conceituava a fé como um salto no escuro, o que ele chamou de risco. Para Kierkegaard, a fé ela era totalmente subjetiva. Kierkegaard queria refutar, na verdade, a filosofia de Hegel, a filosofia dialética de Hegel. Para isso, então, ele começou a pensar que o filosofar que a fé era apenas uma abstração, algo completamente subjetivo. Inclusive, ele se baseou na Bíblia. Ele vai para o texto de Gênesis. Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, Isaque. E aí, então, ele, com base nesse texto, ele diz que Abraão fez um salto no escuro. Ou seja, Abraão teve uma ação de risco. Com isso, Kierkegaard, ele defende o salto no escuro. A fé, para Kierkegaard, era uma ação de risco, ou seja, uma total subjetividade, uma experiência apenas existencial, subjetiva, e que ninguém poderia questionar sobre isso. Isso traz um risco muito grande. Vejam o que Kierkegaard falava sobre a existência de Deus. Kierkegaard diz o seguinte: quanto à existência sobrenatural de Deus, aquela que ele tem em Cristo, é ela indemonstrável, podendo ser aceita apenas pela fé. Observemos que aqui a existência deve ser entendida no sentido kierkegaardiano. Ele diz ainda: os milagres não servem para essa demonstração, porque o milagre não existe para o conhecimento imediato, mas só para a fé. Aí ele chega a uma conclusão. Segue-se que a teologia natural é inútil e que a apologética é impossível. Diante do tribunal da razão, ele conclui: o cristianismo e islamismo se equivalem. Então, para Kierkegaard, a subjetividade da fé, o cristianismo e o islamismo são a mesma coisa. Se equivalem. Porque, com respeito à fé, não se pode questionar, porque é algo totalmente subjetivo. Porém, o que Kierkegaard não falou é que quando Deus pediu o filho a Abraão, Deus já tinha se manifestado de várias formas a Abraão. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Deus tinha aparecido a Abraão, Deus tinha comido com Abraão através de uma manifestação teofânica. Então, Deus, antes de pedir
o filho a Abraão, Deus manifestou-se racionalmente a Abraão, fez uma aliança com ele antes de pedir isso. Então, queridos, nós precisamos saber o conceito de fé. O conceito de fé na filosofia e depois na fé cristã, no cristianismo. O que é a fé? A fé é uma confiança com conhecimento. Os gregos tinham uma noção disso. Eles usavam a palavra pistes, e o verbo, isso é o substantivo pistes, e o verbo pistel, que vem de peitho, persuadir. Então, confiar implica em conhecimento. Isso é o lógico. Ninguém confia em alguém ou em alguma coisa se não houver um conhecimento a priori, um conhecimento imediato. Vejam bem, um bombeiro, quando entra em um prédio ameaçado de desabamento, ele vai primeiro ver racionalmente se os lugares onde ele vai, se não tem uma ameaça para que ele possa correr risco de morrer. Então, esse bombeiro, antes dele confiar naquela estrutura, ele primeiro tem que observar, muitas vezes até calcular. Um outro exemplo, quando alguém vai fazer um empréstimo com um agiota ou com um banco, ou de um colega, de uma pessoa, de um amigo, e o que você vai, quando você vai fazer um empréstimo no banco, para que o banco confie que você vai pagar, o banco precisa de documentos, o banco precisa de conhecimento para convencê-lo que você vai realmente pagar, ou que você vai terminar a sua dívida, completar a sua dívida. Da mesma forma, isso é a confiança, isso é a fé. O cientista também usa fé quando ele faz as suas hipóteses científicas e ele racionalizou os instrumentos para que ele possa comprovar as suas hipóteses. Antes ele precisa saber que aqueles instrumentos, eles são fidedignos para que ele possa chegar a comprovar as suas hipóteses. Ou seja, ele está confiando naqueles instrumentos que ele viu, observou, sabe que aqueles instrumentos são fiéis e são fidedignos para ele chegar a comprovar as suas hipóteses. Então, quando ele percebe que esse instrumento é viável, ele usando a razão, aí sim ele vai observar e confiar naqueles instrumentos, ele vai confiar na sua hipótese que ainda não é concluída, porque ele está pesquisando. A fé cristã é da mesma forma, queridos. A fé cristã é da mesma forma. O autor aos Hebreus conceitua com excelência a fé cristã. E eu quero analisar com vocês o que o autor aos Hebreus falou sobre fé. Aqui está no original grego, que ele diz: fé é o firme, hupóstasis, aqui quer dizer fundamento, hupóstasis é fundamento daquilo que se espera. Ou seja, fundamento, para fazer aqui, é usado para fundamento de casa. Para fazer um fundamento, o alicerce de uma casa, era necessário cálculos, era necessário conhecimento, era necessário algo que inclui a razão. Você pode perceber isso nas grandes pirâmides, nos templos dos deuses daquela época, nos grandes prédios, nos palácios.
havia um alicerce que era construído com conhecimento. Então, o apóstolo aos Hebreus diz que fé é o fundamento, na corrigida diz o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, elenchos, a palavra grega elenchos, quer dizer documentos que se possa comprovar. Ou seja, que são provas usadas muitas vezes para fundamentar algo legal. Então, diz é a prova das coisas que não vêm. Então, o autor dos Hebreus está mostrando que a fé inclui fundamento lógico e prova das coisas que não vêm. E aí, no verso 2, ele diz, porque nisto, em alterar porque nisto, os anciãos, os patriarcas, os anciãos, acharam testemunho. Nisso, eles foram testemunhas exatamente por causa disso. Porque eles viram, porque eles testemunharam. E aí, no verso 3, o autor dos Hebreus diz assim, pela fé, numen, entendemos, olha aqui o autor dos Hebreus usa um verbo grego, vindo de num, que quer dizer mente. Pela fé entendemos, usando a mente, seria até um pleonasmo, mas a palavra, para entendermos a palavra, é muito interessante. Pela fé entendemos que os mundos, os mundos foram formados, catartídeos, ou era usado para montar ossos, como se fosse quebra-cabeça, foram formados pela palavra de Deus. Aí veja bem, pela fé entendemos, ou seja, a fé inclui o raciocínio, a razão. Para quê? Para que as coisas visíveis tenham se tornado, ou tenham vindo, das coisas que não aparecem. Ok, o autor, os Hebreus, está dizendo aqui é o seguinte, olha, pela fé nós entendemos, nós calculamos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, o autor dos Hebreus está dizendo que quando nós olhamos o universo, a complexidade do universo, é para que nós entendamos que esse universo ele não veio de uma evolução, mas ele veio pela palavra de Deus. Ou seja, Deus fez o universo com um propósito que as pessoas entendam que esse universo veio exatamente pela palavra de Deus. A fé inclui o raciocínio. E Paulo, lá aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 20, Paulo diz que essas pessoas são indesculpáveis, porque a divindade de Deus é claramente percebida pelas coisas criadas. Então, o autor dos Hebreus está demonstrando aqui que a fé é completamente irracional. Vejam, quando ele chega no verso 6, ele diz, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque no verso 5 ele usa o mesmo verbo para que aqueles agradaram a Deus pelo seu testemunho. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, vejam bem, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. É claro e é óbvio, ou seja, é impossível você se aproximar de Deus sem pelo menos ter uma noção, uma percepção racional da sua existência. É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível chegar-se a Ele
E essa fé inclui o raciocínio, essa fé inclui a razão. Ninguém vai crer numa abstração, ninguém vai crer em algo que não seja real, ninguém vai crer numa fantasia. Não, Deus não quer que nós creiamos numa fantasia, Deus não quer que nós creiamos em uma abstração, Deus quer que nós creiamos em alguém que é racional. Aí alguém pergunta, mas Deus é racional? Sim, pelo que ele se revelou, ele é racional. Ele quis se revelar. Ele quis se revelar na natureza e através das escrituras. Deus é racional. Agora, dizer que Deus é totalmente compreensível? Claro que não. Deus não é totalmente compreensível. Assim como também nós não conhecemos todo o universo. Ninguém conhece todo o universo, mas nós conhecemos uma minúscula parte desse universo. Isso, Deus é infinito, mas ele quis se revelar. E aí está a grande infinitude de Deus, que mesmo sendo infinito, ele se revelou ao ser humano. Então, a fé cristã, ela é completamente racional. Veja outro texto interessante, que quando Jesus estava falando sobre o discipulado dele, Lucas 14, diz assim, vejam o que diz aqui, ó. Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Vejam bem que Lucas usa uma palavra grega que quer dizer calcular, que quer dizer computar. Nós podemos ver exatamente, veja aqui, ó, o qual de vós, aquele que quer construir, edificar uma torre, não senta primeiro para calcular, psefizei a despesa, calcular a despesa, se tem as condições para o término, para a conclusão. Então, o Lucas usa completamente a palavra grega psefizei, ou o verbo psefizo, quer dizer calcular, computar. Vejam aqui, também Lucas usa aqui uma palavra que implica raciocínio. Qual é o rei que, indo combater com outro rei para a guerra, não senta primeiro para ser aconselhado, buleuetai, buleu quer dizer aconselhar ou ter conselho, se é possível com 10.000 encontrar-se com um outro rei com 20.000, vindo com 20.000. Caso contrário, ele, estando de longe ainda, envia uma embaixada para pedir paz, para pedir conserto de paz. Então vejam que Lucas usa palavras no sentido racional. Jesus está dizendo, olha, e Jesus ainda está falando o contexto ainda do discipulado, porque ele diz assim, todo aquele que não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Verso 33, não pode ser meu discípulo. Então vejam que Jesus diz assim, então Jesus está ainda falando do discipulado. Isso quer dizer que Jesus chama para o discipulado para que as pessoas calculem, para que as pessoas percebam, que coloque como numa forma racional os prós e os contras, e aí siga o Senhor Jesus. Então a fé cristã, ela é racional. Fé inclui fundamento, inclui razão. Você não confia em alguém que você não conhece. Confiança inclui conhecimento. Confiança pode ser, às vezes, até sinônimo de conhecimento. Quando alguém desconfia que outra pessoa não confia,
A pessoa imediatamente pergunta: você não me conhece? Você não sabe que eu fiz isso? Que eu nunca te decepcionei? Isso inclui confiança, fé. Então, Deus e o cristianismo, nós podemos concluir, não são uma abstração. Deus, ele pode ser provado sim. Deus pode ser provado sim. A fé pode ser provada sim. A fé é algo comprobatório. Algo comprobatório. O cristianismo e a fé em Deus são completamente compatíveis com a ciência no que diz respeito às suas implicações. Então, o cristianismo, a fé cristã, não são incompatíveis com a ciência no sentido das suas implicações, das suas conclusões. Assim como os ateus têm as suas conclusões no materialismo, eles levam o materialismo até o ateísmo. Também nós não devemos temer em deixar as nossas implicações e conclusões para um Deus Criador, um Deus eterno. Deus abençoe.